Eu cumprimento a todo o povo de Deus com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Walter Costa e neste momento eu quero ler um versículo para a reflexão de todos os amados que hão de assistir esse vídeo. Com certeza Deus vai falar ao seu coração. Um versículo muito conhecido que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, e o versículo de número 4 que diz: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Amém. Nós sabemos que no capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, a palavra do Senhor nos conta a história de uma visão que o profeta Jeremias teve. Primeiro a Bíblia diz, a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Jeremias recebeu uma palavra que veio direcionada do céu para o seu coração. Jeremias recebeu uma palavra que lhe dava uma ordem naquele momento. E a palavra foi: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Nós sabemos que, literalmente, etimologicamente falando, de acordo com a palavra, a casa do oleiro ficava em um vale chamado Vale dos Filhos de Inom. E conforme a história bíblica, Jeremias, para ir para lá, o caminho era descendo, pois a casa do oleiro ficava no vale. Mas esta casa do oleiro que Jeremias viu foi em uma visão, foi espiritual. E a ordem do oleiro foi essa: desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Um detalhe importante: Jeremias era um profeta, era um homem a quem Deus havia levantado, mas ele agora está recebendo ordem para ir para uma casa de oleiro. O que é que se faz numa casa de oleiro? Numa casa de oleiro se faz jarro, se faz jarra, se faz quartinha, se faz aqueles utensílios que são derivados, que são feitos do barro, não é? Então ele recebeu a orientação de Deus para ir para lá. Ora, o melhor lugar para Deus falar com Jeremias, porventura não seria o templo? Porventura não seria um lugar dessa natureza? Mas Deus tem os seus mistérios. A Bíblia diz no Salmo 24, versículo 1, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Para Deus não importa se estamos no vale ou no monte, se estamos na capital ou no interior, se estamos na metrópole ou na cidadezinha pequena, se estamos na zona rural ou na zona urbana, se estamos dentro do mato. Deus é aquele que marca encontro com os seus filhos para falar o que ele quer, aonde ele quer, porque tudo é absolutamente dele. E Jeremias desceu, a Bíblia diz, e descia à casa do oleiro. E quando Jeremias chegou lá, irmãos, medita comigo, olha a revelação de Deus para Jeremias. Um oleiro sentado, pedalando sobre as rodas, traçando barro, fazendo a sua obra. Foi essa a visão que Jeremias teve. Um outro detalhe importante: Jeremias está agora em uma casa de oleiro. Ele era um profeta, mas a casa não era dele. A casa era do oleiro. Esse oleiro aqui é um símbolo de Deus. Nós sabemos que muitos se levantam aí, não é? Muitos se levantam na terra parecendo ser dono da casa do oleiro, mas não são, porque é do oleiro. O oleiro é Deus. Outra coisa, Jeremias era um profeta, mas Jeremias estava neste exato momento somente observando o oleiro trabalhando. Então eu quero dizer para os amados irmãos que coisa boa é a humildade. Seja humilde. Você pode ter a posição que for, você pode ser pastor, você pode ser presbítero como eu, você pode ser um evangelista, um missionário, seja o que for, mas seja humilde, porque a casa é de Deus, a casa é do oleiro, e lá não é lugar de profeta aparecer, lá é lugar do profeta ver o oleiro trabalhando. Oh glória! Quem trabalha na casa é o oleiro. E foi isso que aconteceu com Jeremias. E ele viu o oleiro fazendo um vaso. O vaso que estava na mão do oleiro se quebrou na visão de Jeremias. Ficou só os cacos. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo,
Você pode estar hoje só os cacos. Quem sabe você já foi um vaso de honra na casa de Deus. Quem sabe, Alamassure, Kandahai, glória a Deus, você já foi alguém especial que estava servindo a Deus, fazendo a obra de Deus. E de repente, por alguma aflição, por alguma tristeza, por algum contratempo, alguma intempérie, alguma tempestade dessa vida, você largou Jesus, recuou e foi para o mundo. Mas eu quero te dizer que a Bíblia diz em Gênesis 2:7 que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Ei, eu quero te dizer que quem te criou foi Deus. Tu és pó, tu és barro, tu estás todo quebrado, só os cacos, mas tu estás na mão do oleiro. O vaso aqui da visão, Jeremias viu que o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Oh, glória! Sabe o que eu quero te dizer com isso? Mesmo você estando os cacos, Deus não tem prazer de te entregar para Satanás. Mesmo você estando os cacos, meu amigo, minha amiga, você quebrou-se, era um vaso de honra, mas você está na mão do oleiro, aleluia. E você pode ter certeza de uma coisa, o texto diz assim, o vaso quebrou-se na mão do oleiro e ele tornou a fazer dele outro vaso. Te prepara, porque Deus vai te refazer. Te prepara, porque Deus vai te restaurar. Te prepara, porque o oleiro tornou a fazer dele outro vaso. O oleiro pegou os cacos, irmão Israel, e tornou a fazer um outro vaso. Porque para Deus não tem nada perdido. Para Deus não existem extremos. Para Deus você pode estar no vale mais profundo. A mão da graça de Deus, a mão do amor de Deus, a mão da misericórdia de Deus te busca, te tira de lá e te faz um vaso novo. E o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem pareceu aos seus olhos fazer. Deus vai te fazer um vaso de honra, de acordo com a vontade dele. Os planos de Deus na tua vida ninguém impede. Deus está falando contigo. Volta para a casa dele. Volta para a presença dele. O melhor lugar do mundo para se estar é o centro da vontade de Deus. É nos pés do Criador. Volta para lá. Ele vai te fazer um vaso novo para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe tua vida. Amém e amém.